Boa tarde a todos. Hoje é sábado, 14 de março de 2020. Eu vou agora ler um pouco a chamada Cópia das Anunciações. E o que significa isso? Abdrushim, depois que ele faleceu em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos, ele havia concluído a sua revisão da sua mensagem do Graal, que passou a ser em 3 volumes. E posteriormente, em 49, ela começou a ser impressa. Seria essa a terceira edição da Mensagem do Graal. Bom, ele estava em exílio na cidade de Kipsdorf, um exílio forçado, né? Vamos dizer assim, uma prisão domiciliar. Essa cidade fica próximo de Dresden. E, enfim, ele faleceu no dia 6 de dezembro. Ele estava completamente isolado, né, pelos nazistas, do convívio com seus adeptos, e igualmente desde 1937 a editora dele em Stuttgart não, parece que na época ficava em Munique. Hoje, atualmente, a Fundação da Mensagem do Graal, que edita a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas no mundo. A fundação, o site é www.gral.de, GRAL.de, que é a fundação da Mensagem do Graal em Stuttgart. Então, ela que publica hoje a Mensagem do Graal, né, para 20 em 3 volumes. Mensagem do Graal em 3 volumes para o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? São mais de 20 dos principais idiomas do mundo. Enquanto que a Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, publica aqui no Brasil somente para o idioma português. E poderia ser que é um idioma brasileiro, né? Porque a Mensagem do Graal em 3 volumes em português, o português é o europeu, enquanto que aqui vamos dizer que está o idioma mais próprio aqui para o brasileiro, né? Bom, então o que acontece? As pessoas da época do falecimento de Abdrushim, elas acharam que ele faleceu prematuramente, e de fato, né? Que ele era para ter vivido muito mais tempo aqui na Terra, né? Mas teve muito sofrimento, né? Porque ele foi preso, enfim, tudo que ele passou, falhar dos convocados, todas essas coisas, isso abreviou muito a vida dele. Bom, acontece o seguinte, ele atuou por 10 anos no chamado a Colônia do Graal, que ficava em Vomperberg, no Tirol, na Áustria. E então ele atuou lá de 13 de março de 1928 até a sua prisão em 12 de março. Aliás, ele começou a atuar lá em 13 de fevereiro de 1928, quando ele se transferiu para lá, né, com a sua esposa, enfim, e os filhos, né. E ficou então 10 anos e um mês atuando lá, até a sua prisão em 12 de março de 1938, quando o exército nazista anexou a Áustria. No mesmo dia, né, à tarde, essa anexação foi a partir das 5 horas da manhã, e logo ao meio-dia, ou até antes disso, eles foram lá na colônia do Graal e prenderam lá o senhor Manuel. Ficou 6 meses preso, depois que acabou sendo solto por intervenção de um discípulo dele, que
que ele ainda era afiliado ao partido nazista, né? Então ele, devido à sua influência, ele conseguiu libertar o senhor depois de 6 meses de prisão. Senão ele ia acabar terminando seus dias no campo de concentração. Mesmo até o final da sua vida ainda pairou aquele perigo, né? Dele ser levado para um campo de concentração. E isso, alguns adeptos dele, por exemplo, Joseph Wagner, que foi um convocado, talvez a pessoa mais próxima, né, de Manuel aqui na Terra. Ele, no seu livro Meu Caminho para a Sagrada Mensagem e para o Senhor até ele deixar esta terra, dá muitos detalhes, né, essas ocorrências, né, porque ele acompanhou pelo menos os últimos 10 anos de vida de Abdrushim aqui na Terra, Emmanuel Abdrushim. Ele teve outro convocado também, que manuscrito de Ernest Fritz. O nome talvez tenha convocado Fritz, que ele no site, no blog, aliás, do editor Rubens de Oliveira Santos, ele publica todos esses manuscritos, o livro de Joseph de Wagner e todas essas. E entre essas publicações, estou tentando aqui localizar esse depoimento do convocado Fritz, ele conta muitos detalhes daquela época, porque ele pode dizer que ele tá aqui, cópia de um manuscrito de Otto Ernst Fritz, que é um convocado do senhor Emanuel. Então, tudo esse material, quem se interessar, pode encontrar nesse blogger de Rubens de Oliveira Santos. Basta digitar o nome, Rubens de Oliveira Santos, está lá o blogger, que ele publica diversos escritos daquela época. É muito interessante. E entre esses escritos está a cópia das anunciações, que Charlotte von Troeltsch recebeu entre dezembro de 1941, quando Abdrushim faleceu, logo após que ele faleceu, até o início de 1944. Então, essa senhora, Charlotte von Troeltsch, foi uma das principais videntes daquela época do senhor, né? Uma adepta, né? Ela era convocada, ela era discípula. E ela viveu mais ou menos na época que Abdrushim viveu na Terra, porque Abdrushim nasceu em 1875 e morreu em 1941. E essa Charlotte nasceu em 1876 e morreu em 1944. Então, mais ou menos uns 2 anos após o falecimento de Abdrushim, enquanto essa vidente, né, discípula dele que ainda estava presente na Terra, ela pôde transmitir algumas palavras de Emmanuel Abdrushim que ele já estava do além, né? Ele se manifestou através dela aqui na Terra. Ainda ele quis dar algumas mensagens, né? Para seus adeptos aqui, pessoas que eram tão ligadas a ele. Então, além da sua mensagem, ele quis deixar aí algumas palavras, né? Bom, então eu até vou mostrar aqui. Cópia das anunciações. São aí 27 páginas, né? Então, dessas falas de Abdrushim, de Emmanuel Abdrushim, que é o filho do homem, né?
que ele ainda quis transmitir no além matéria ainda algumas palavras aos seus adeptos, né? Então eu acho isso muito importante. E no blog de Rubens de Oliveira Santos, quem se interessar pode encontrar isso. Eu vou ler um pouco dessas mensagens. E então vamos lá. Seres humanos, vós questionais. Destruído encontra-se o futuro à nossa frente. Como poderemos, a partir de agora, dominar a vida? Vós não a deveis dominar, vós deveis vivê-la. Vós sabeis que a mesma sagrada vontade, cuja palavra tudo foi criado, também hoje, sobre os escombros, pode pronunciar seu faça-se. Por que tendes medo? E veio presente. E veio de tal forma que o olho sagrado do Senhor possa, a qualquer tempo, olhar para vós. Tudo o que fazei a serviço do Senhor, em honra a Ele, em gratidão a Ele. Vossa vida pertence totalmente a Ele, jamais esqueçais isso. Sede ativos, assim auxiliareis a edificar o reino na terra ou no alto. 11 de dezembro de 1941. Olha, essa é muito interessante, porque essa mensagem foi feita a Charlotte, né? A discípula Charlotte captou justamente no dia que ele foi enterrado. Interessante, né? Que ele faleceu em Kipsdorf, foi na tarde, né, de Kipsdorf, do dia 6 de dezembro, por volta das 3, 4 horas da tarde. Parece que precisamente eram 16 horas e 15 quando ele faleceu. Mas já estava na época de guerra, né? Então era um pouco complicado divulgar para as pessoas, enfim, para as pessoas poderem comparecer ao sepultamento dele, né? E que era perto de lá, né? Porque Kipsdorf é uma cidadezinha, fica próxima à fronteira da República Tcheca, talvez uns 30 quilômetros só, né? E ele fica, acho que uns 35 quilômetros, mais ou menos, a sudeste de Dresden. E por sua vez, ele nasceu em Bischofswerda, que também é uma outra cidadezinha muito, muito pequena, que fica mais ou menos assim, a nordeste de Dresden, e também muito próximo, uns 30 quilômetros. Então ele ele foi enterrado primeiramente em Bischofswerda, a cidade natal dele. Então, até divulgar assim, para todas as pessoas, né? E para comparecer seu enterro, que foi 5 dias após, foi na manhã de dia 11 de dezembro de 1941. E teve muitos participantes, porque os adeptos eram proibidos pelos nazistas, né, de se encontrar com Emanuel Bedruchin. Mas todos divulgaram e uma boa parte, parece que foram umas 200 pessoas mais ou menos, que compareceram ao enterro dele, né? E nesse mesmo dia ela já recebe essa mensagem, né? Então, de certa forma, ele quis entregar ainda alguma mensagem, né, para as pessoas, né? A introdução talvez esteja falando um português um pouco assim diferente, né? Mas enfim, o conteúdo dessa mensagem é: seres humanos, vós questionais, destruído enquanto seu futuro à nossa frente, como poderemos a partir de agora dominar a vida? Talvez ele tenha visto bem o sentimento dos seus adeptos que estavam abalados, né, com a sua partida, né?
Vós não a deveis dominar, vós deveis vivê-la, né? É a vivência no dia a dia, sim, sem desânimo, procurar sempre ser grato a Deus, né? Por cada vivência, né? Que é isso que eu mais... É tanto todos os tipos de vivências, né? Que nós temos, né? Tem que ter o mesmo valor, tanto a alegria como as tristezas, as dificuldades, ainda mais nessa época de tantas transformações. As vivências não deixam de estar muito ricas, mas isso é em conformidade ao estado da humanidade. Ninguém, eh, mesmo que sejamos da luz, na verdade a gente não sabe exatamente como está o nosso interior, porque isso é a nossa alma. Só a gente é só saber depois da nossa morte, né? Nossa passagem. Mas enfim, todos aqueles que se esforçam pela luz têm que enfrentar a situação é, que vivemos hoje, né? de tantas transformações. E todas não passa incólume, né? Os sofrimentos, os desafios, mas o que acontece? Todos são vivências ricas, né? Se sintonizarmos na luz, com o coração agradecido, né? Então elas não deixam de ser ricas. Agora, de uma outra época, onde não tiver mais trevas na Terra, quando o planeta estiver purificado, que será no reino de milênios, já será diferente. A própria Terra vai estar numa órbita melhor, sintonizada com a luz, e tudo isso vai trazer uma harmonia que não existe hoje na Terra. Hoje é com muitos confrontos, enfim. A humanidade ainda está procurando ver o que ela se sintoniza ou não. Pode ser que a maior parte dos seres humanos estão entregues às trevas, já são espíritos mortos, né? Talvez uma grande parte nem tem mais possibilidade de acordar espiritualmente, né? Enfim, então é esse mais ou menos o sentido do que ele hoje, que ele disse nessa mensagem. Vós não a deveis dominar, vós deveis vivê-la. Vós sabeis que a mesma sagrada vontade, de cuja palavra tudo foi criado, também hoje, sobre os escombros, pode pronunciar seu faça-se, ou seja, cumprir a sua vontade. A vontade de Deus nunca está ausente, ela sempre está trabalhando, ela está se efetivando, cumprindo-se. Né? Porque tendes medo, vivei o presente. Não adianta a preocupação, o medo, temos que vivenciar cada minuto intensamente e bola para frente, sempre, né? Viver de tal forma que o olho sagrado do Senhor possa, a qualquer tempo, olhar para vós. Isso é o fundamental. A pureza de Deus, ela tem que estar nos olhando, no nosso interior, como sérios buscadores da verdade, né? Ela não pode encontrar máculas, falsidade. É isso a nossa luta, o nosso desafio, porque qualquer, qualquer momento a gente pode se desviar do caminho reto, enfim. É o que Jesus pedia a todos nós, né? Orai e ficar alerta, orai e vigiai. Esse é o nosso desafio, porque as trevas estão aí, querendo conquistar suas almas, né? Para perdição. Ela sabe que não tem, seus dias estão contados, mas querem levar o maior número de pessoas para o caos que elas já vivem. Vivei de tal forma que o olho sagrado do Senhor possa, a qualquer tempo, olhar para vós. Tudo o que fazeis, fazei a serviço do Senhor, em honra a Ele, em gratidão a Ele. Vossa vida pertence totalmente a Ele. Jamais esqueçais isso. Somos criaturas de Deus, né? Então, como criaturas, temos que agir em conformidade com isso. Sede ativos. Assim auxiliareis a edificar o reino na terra ou no alto. Sempre seremos, se alcançamos o estágio de criaturas de Deus, em qualquer momento, em qualquer lugar, sejamos encarnados na terra ou no além, sempre seremos servos de Deus. Então, sempre temos que ser ativos. Né? Um espírito sintonizado, ele sempre vai ser ativo.
Mesmo que o corpo chegue um momento que morre, ou então, enfim, esteja enfermo, mas o espírito, nem por isso ele deixa de estar atuante, né? Então é isso, eu vou procurar ler essas, essas cópias das anunciações de Charlotte von Treustice e, e comentar um pouco, né? Refletir um pouco sobre os conteúdos. Eu não sei se eu vou ir até o final, porque são muitas páginas, né? Então é mais assim no sentido de falar da importância e, e dizer, principalmente para todos os leitores da mensagem, né? Aqueles que desconhecem, né? Que após a revisão que a Emmanuel Abedushin fez em sua mensagem do Grau, transformando em 3 volumes, que ele concluiu isso em maio de 1941. Ele começou por volta, mais ou menos em 1939, após ele ir para Kipsdorf, que ele já certamente já tinha essa ideia de revisar. Então ele deve ter iniciado no segundo semestre, mais ou menos, de 1939. Então ele demorou assim quase 2 anos. Ele não ficou inativo. Ele foi no final de março de 1939, ele foi para Kipsdorf. E ficou lá uns 2 anos e meio, até sua morte. E ele certamente não ficou inativo, mesmo já a sua saúde cada vez piorando mais. Mas eu acho que pelo menos nessa época que ele estava fazendo a revisão, ele pelo menos tinha assim ainda saúde suficiente, pelo menos um resto de saúde para concluir essa obra. E creio que essa era a maior preocupação que ele tinha, porque ele era vigiado pelos nazistas e ele não queria deixar de fazer essa revisão em 3 volumes, porque ele já sabia que ele possivelmente ele não ia ficar muito tempo na Terra, né? Então ele queria deixar para os adeptos ou para a humanidade futura essa última obra revisada dele para essa nova época, que é o que nós estamos vivendo atualmente, né? do juízo final, né? Então tudo que está nessa obra revisada em 3 volumes, que ele concluiu em maio de 1941, é justamente o que está lá que vai prevalecer no juízo, vai ser cumprido, né? Tá certo? Tudo que está lá, que é a conclusão do juízo, é o grande cometa, e finalmente a efetivação materialmente do reino do milênio aqui na Terra. Então é isso. Eu vou continuar lendo, aqui eu vou ler mais a anunciação seguinte, né? Mensagem de Abedussim. Mantende-vos firmes nas rédeas, seres humanos. Vossa missão não reside em cismar a respeito dos caminhos de Deus, nem de amontoardes continuamente porquês diante de vós, como muros intransponíveis. Vós não podeis ver nem trilhar os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são imperscrutáveis. Vossos caminhos, porém, devem conduzir imperturbavelmente e sem qualquer desvio para o alto. Sempre conscientes de vossa meta, devíeis dar passos firmes no presente, cumprindo sempre o amor ao próximo. Dessa forma, o futuro pode edificar-se por si só, mais belo do que podeis imaginar. Não esqueçais que os raios dourados encontram-se reunidos na mão do Senhor. Através deles flui continuamente a bênção dele, através deles estáis ligados a ele, se vós próprios não cortardes a ligação. Essa então foi a segunda mensagem que a vidente Charlotte transmitiu de Emmanuel Abedushin.
E ela é do dia 20 e 21 de dezembro de 1941. Mantendes-vos firmes nas rédeas, seres humanos. Vossa missão não reside em cismar a respeito dos caminhos de Deus, nem de amontoardes continuamente porquês diante de vós, como muros intransponíveis. Vós não podeis ver, nem trilhar os caminhos de Deus. Os pensamentos de Deus são imperscrutáveis. Bom, então manter de firmes as rédeas de seres humanos. Ficarmos firmes, né? Isso é uma espécie de incentivo a termos coragem para enfrentarmos o que viria, né? A missão não reside em cismar a respeito dos caminhos de Deus, nem de amontoar continuamente porquês. É perguntas inúteis, né? Questionamentos inúteis diante de vós como muros intransponíveis. Então são as barreiras, principalmente do intelecto, né? O intelecto vai fazendo barreiras, questionamento e vai se impedindo a nossa intuição, nosso caminho reto, né? Da luz, vamos dizer assim, né? Então é isso. Penso que o Senhor estava um tanto preocupado com aquelas pessoas, né? Que se orientaram pela mensagem do Graal, sentindo assim a ausência, né? Que ele faria, né? Ocasionaria nas pessoas, né? Seus adeptos. Então eu penso nesse sentido, que ele estava querendo dar um norte para as pessoas, através da coragem, da vivência e da convicção em Deus, né? Nos desígnios de Deus. Vós não podeis ver nem trilhar os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são imperscrutáveis. Bastam, vamos supor, essa confiança, né? Os pensamentos de Deus são imperscrutáveis. Vossos caminhos, porém, devem conduzir imperturbavelmente, sem desvio, em qualquer desvio para o alto. Então não podemos desviar, temos que ficar, através da intuição, nos guiar a caminho da luz. Contínuo, né? Contínuo ascensão para a luz. Independente se estamos aqui na Terra ou já no além. Sempre conscientes de vossa meta, deveis dar passos firmes no presente. É só no presente. Não é demasiada preocupação com o futuro, enfim, ser ligado ao passado. É o presente mesmo, cumprindo sempre o amor ao próximo. Essa é uma das coisas que nos faz firmes, né? Nesse caminho. É o amor ao próximo. Né? Pensar tanto no próximo como em nós mesmos. Né? E então é isso. O amor próximo é a regra de Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é um bordão, algo aqui que viver o presente para são assim fundamentos, vamos supor assim, para o nosso caminho aqui na matéria, né? Para que nós não nos desviemos, não propendemos nossas atitudes para as trevas. Né? É esse o sentido. Sempre conscientes de vossa meta, devíeis dar passos firmes no presente, cumprindo sempre o amor ao próximo. Dessa forma, o futuro pode edificar-se por si só, mais belo do que podeis imaginar. O presente, o nosso futuro, nós construímos através das nossas atitudes do presente. Não tem como, né? O que plantar, colheremos. Não esqueçais que os raios dourados encontram-se reunidos na mão do Senhor. Através deles flui continuamente a bênção dele, através deles estáis ligados a ele. Se vós próprios não cortardes a ligação. É a radiação do amor, da verdade, da pureza de Deus, que sempre nos alcançam e que sempre teremos que ficar ligados através da intuição. Bom, então é isso. Eu vou encerrar essa segunda mensagem. E a intenção é prosseguir, ler um pouco, continuar lendo e fazer alguma reflexão. Mas o principal que eu estou falando isso é dando uma dica para quem se interessar.
isso é mais principalmente para os leitores, né, que já encontraram a mensagem do grau e tomar essa consciência que ainda depois de ter nos deixado, Emmanuel Abdurushin, o autor da mensagem do grau na luz da verdade, ainda pôde dar uma mensagem já no além. Porque no além, mesmo para ele, era uma outra condição, né? Porque ele já não era mais encarnado, então ele tinha uma visão mais abrangente ainda do que estando encarnado na Terra, né? Porque na Terra, mesmo para Deus, tem um certo limite, mesmo para Jesus Cristo. Ele está aqui preso, encarnado, enfim, tem o raciocínio, tem a visão, não digo que seja limitada, mas já tem uma certa restrição. Então, quando o Emmanuel Abdurrahim desencarnou, ele pôde ver assim, com toda clareza a real situação que se encontrava o ser humano, seus adeptos, né? Então, através dessa visão mais abrangente ainda, né, ele quis ainda dar um auxílio, né, alguma palavra para principalmente para os seus antigos adeptos, leitores, né, que ainda podiam encontrar nisso. Eu não sei quando que a Charlotte, a discípula, divulgou, mas ela faleceu também pouco tempo depois, né, 2 anos depois. E eu não sei se, bom, no círculo próximo ela certamente ela divulgou essas mensagens, né? Mas a publicação aí eu não sei quando que foi. Mas o importante é que elas estão disponíveis, né? Então é isso. Desejo um ótimo fim de semana, né? Estamos aqui no fim de semana. O dia está muito bom aqui em Jundiaí. Sol quente. E é isso. Que todos sejam abençoados, que possam encontrar a mensagem do grau. Sempre eu procuro divulgar na Facebook que a mensagem pura de Deus hoje só se encontra na mensagem do grau. Não existe. Religiões, dogmas, crenças, sempre tem algo das trevas. Né? Então, hoje, a pura mensagem de Deus está somente na mensagem do grau, na luz da verdade, de Abidrushim. Então, essa é a minha dica. Um abraço a todos.